Essa é uma noite de paz, uma noite de amor, uma noite em que nos lembramos a paz que temos somente em Cristo Jesus, uma noite em que nos lembramos do amor que Deus teve por nós e por isso enviou o seu Filho Jesus Cristo para nós. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2. E o texto da mensagem dessa noite se encontra a partir do verso de número 29. Lucas, capítulo 2, versos 29 a 32. E antes de nós lermos o texto do sermão dessa noite, eu gostaria de dizer o seguinte: nesse mês, as pregações estão sendo baseadas nos cânticos do Advento. Nós veremos 4 canções específicas registradas no Evangelho segundo Lucas, que são relacionadas ao nascimento de Jesus. O Advento ele é caracterizado, meus irmãos, como um período de expectativa alegre. Toda a expectativa que o povo de Israel tinha pela chegada do Messias, nós hoje também temos pela volta do nosso Redentor. Na semana passada, nós vimos a canção de Maria, o Magnificat. Hoje, veremos o Cântico de Simeão, conhecido em latim como Nunc Dimittis. Eu convido você, portanto, a acompanhar a leitura da palavra do Senhor com atenção e fé, que nos diz assim: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Quero fazer uma pergunta para cada um de vocês aqui nessa noite. Você tem medo da morte? Alguns até levantaram assim. Não se surpreenda por eu fazer essa pergunta em plena época de Natal. Se você soubesse o dia de sua morte, o que faria você ficar tranquilo? Repousar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz? O que faria você descansar em vez de se desesperar? O que faria você se alegrar em vez de se entristecer? O que faria você se preparar em vez de se agitar? Se você soubesse o dia de sua morte, o que faria você descansar, se alegrar e se preparar, em vez de se desesperar, se entristecer e se agitar? A certeza da morte pode causar uma entre 2 alternativas: ou medo ou negligência. Uns vão se atemorizar diante dela e por isso vão gastar sua vida para descobrir um jeito de passar ileso ou de ter uma recompensa após a morte. Outros, por outro lado, vão desprezá-la e por isso vão gastar sua vida em prazeres e devassidão, como se aproveitar a vida fosse evitar a morte. Mas nessa noite, nós veremos que Natal
é salvação. Natal é salvação. Prestem atenção. Soberana, consoladora, esclarecedora e gloriosa de Deus. Esse é o tema da pregação dessa noite. Natal é salvação, soberana, consoladora, esclarecedora e gloriosa de Deus. Então eu convido você a ler comigo novamente o verso de número 29 do capítulo 2 de Lucas. Acompanhe a leitura, que nos diz assim: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Em primeiro lugar, Natal é salvação soberana. Simeão começa louvando a Deus como? Senhor. E o Senhor aqui, que ele coloca, traz a ideia de um Deus soberano, de um Deus que é mestre, de um Deus que é absoluto, e que ele, Simeão, e cada um de nós, não somos nada além de servos. Simeão viveu sua vida debaixo, submetido ao governo de Deus. Ele confiou totalmente em suas promessas. Por exemplo, Deus havia prometido que Simeão não morreria antes de ver o Messias, como nós podemos ver no versículo 26 do capítulo 2. Então, imaginem essa cena. Simeão com um bebê nos braços, com um menino Jesus em seus braços, aquela promessa de que ele não morreria antes de ver o Messias estava se cumprindo. Então ele diz: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Deixa eu perguntar para você. Você vive uma vida de expectativa e submissão? Expectativa pelo Redentor e submissão ao soberano Senhor? Viver na expectativa pela volta de Cristo significa manter uma postura ativa. Essa expectativa serve de incentivo para uma vida santa, justa e piedosa. Isso nos motiva a renunciar às paixões, a resistir às tentações, a fugir do diabo, a não dar lado para a nossa carne. Isso é viver na expectativa pelo nosso Redentor. E o que é viver submisso às promessas de Deus? É um compromisso profundo que envolve confiar plenamente na vontade e na orientação de Deus. Meus irmãos, Deus intencionalmente nos dá promessas para que possamos experimentá-las duplamente. Prestem atenção nisso. Nós podemos experimentar as promessas de Deus duplamente. Primeiro pela fé, depois pelo usufruto real. Ou seja, nós, ainda que não tenhamos uma promessa cumprida, já podemos sentir o gosto, vislumbrar, experimentar isso pela fé. Mas é fato que muitas são as promessas que Deus cumpre, e por isso podemos usufruir realmente. Hoje, atualmente, nós temos o privilégio de ler o relato confiável de muitas pessoas acerca da encarnação, da vida, do sofrimento, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo, de modo que podemos nos render às promessas do soberano Senhor.
E o mesmo Deus que cumpriu a promessa de que o Messias viria, é o Deus que vai cumprir a promessa de que o Redentor voltará. Glória a Deus por isso. Porque eu e você não vivemos na dúvida se Ele vai retornar, mas já experimentamos o cumprimento dessa promessa pela fé. Ele vai voltar. Quando confiamos nas promessas de Deus e vemos seu cumprimento, podemos descansar mesmo diante da morte. Mas além de ser uma salvação soberana que Deus nos concede, Natal é salvação consoladora. Acompanhe o que está dito nos versos 30 e 31. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Simeão, ele faz a seguinte afirmação: os meus olhos viram a tua salvação. Sabem por quê? Ele estava com Jesus Cristo em seus braços. E vejam, que contrário do que muitos pensam, é Deus que abre os nossos olhos para que enxerguemos a salvação. Por quantas mãos aquele bebê já havia passado? Por quantos colos? Quantas pessoas já haviam pego Cristo em seus braços? Porque quando ele chega para Simeão, ele já não era um recém-nascido mais. Mas quando Simeão o pega nos braços, ele não está entendendo que é um bebê como qualquer outro, mas é Jesus, que significa o Senhor salva. Simeão não viu apenas um bebê, mas reconheceu que ali estava a própria salvação de Deus. Seus olhos viram Jesus fisicamente, mas seu coração enxergou espiritualmente a obra da salvação consoladora que Deus estava realizando. Esse menino traria restauração ao povo de Deus. Ele cumpriria aquilo que a Escritura chamava de a consolação de Israel. Porque nesse mesmo capítulo 2, no verso 25, Lucas registra: este homem, Simeão, esperava a consolação de Israel. Natal é salvação consoladora. E essa salvação consoladora não é ocultada, não é colocada debaixo do tapete, não é trancada num quarto, mas a Bíblia diz que ela é manifestada diante de todos os povos. De forma pública, Deus preparou essa salvação. Isso cumpre a promessa dos profetas, que diz: o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você crê que Cristo é a consolação de que você necessita? São tantas as aflições, não é verdade, meus irmãos? Precisamos passar e enfrentar por tantas situações difíceis. Do menor que está aqui nessa noite, da criança mais nova que está aqui nessa noite, até o irmão mais velho, todos enfrentamos tribulações. E Cristo, com sua salvação, anuncia vitória diante de todas elas. Porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A salvação em Cristo não é uma ideia abstrata, não é algo que a gente não pode entender,
mas é uma pessoa real, visível e acessível, é Cristo Jesus. Ele é o nosso Consolador, Ele nos dá essa salvação consoladora. Portanto, creia que Cristo é a consolação de que você precisa. Mas além de ser consoladora e também soberana, Natal é salvação esclarecedora. Veja o que está escrito no início do verso 32. Luz para revelação aos gentios. Aqui, Simeão destaca o alcance a todas as nações da salvação de Deus. Jesus é apresentado como luz para revelação aos gentios. Isso significa que a salvação não seria limitada a Israel, a uma etnia, mas se estenderia a todos os povos da terra, fazendo com que aqueles que estavam nas trevas, este povo viu grande luz. O Messias é luz para quem vive nas trevas e paz para um mundo marcado pelo pecado. Prestem atenção nessa pergunta que eu faço para vocês agora. Quais são os pecados que têm aprisionado você nas trevas da condenação? Eu repito, desde a criança mais nova que está aqui, até o mais velho no meio de nós, tem de lutar contra tentações. E por vezes, por não enxergarmos a luz, por não abrirmos a janela do nosso coração para essa luz entrar, nós ficamos aprisionados nas trevas da condenação, de pecados que nos algemam, de pecados que devastam a nossa vida, de vícios que nos distanciam de Deus. Mas Jesus é a luz para iluminar, para expor e para arrancar do seu coração aquilo que distancia você do Salvador. Natal é salvação esclarecedora. Quando você, e eu chamo a atenção das crianças agora, quando vocês crianças virem um pisca-pisca por aí, luzes piscando, brancas, douradas, amarelas, azuis, vermelhas, lembrem-se que a verdadeira luz que pode tirar vocês das trevas do pecado é Jesus. Essas luzes na época do Natal não devem ser simplesmente para serem colocadas na sacada do nosso apartamento, no portão da nossa casa, mas é para que nós nos lembremos de quem é a luz do mundo. Quando Cristo, que é a luz do mundo, ilumina você, seus pecados são tratados e você é restaurado pela graça de Deus. Mas em último lugar, além de Natal ser uma salvação soberana, consoladora e esclarecedora, Natal é salvação gloriosa. Vejam o que está escrito na sequência do verso 32. Glória do teu povo Israel. Meus irmãos, desde a aliança que Deus fez com Abraão, Ele prometeu que Israel seria um instrumento de bênção
para todas as nações. Ele disse para Abraão: em você serão benditas todas as nações. Ele exortou Israel: falem para as nações acerca da minha aliança. Portanto, Israel não foi escolhido apenas para receber a glória de Deus, mas para compartilhar essa glória com o mundo. Porém, infelizmente, Israel falhou. E em quem essa promessa foi cumprida? Essa promessa foi cumprida em Cristo Jesus. A salvação nasce em Israel, mas alcança toda a humanidade. Agora, o povo de Deus existe não apenas para desfrutar da graça, mas para anunciar essa glória, essa salvação gloriosa ao mundo. Então eu quero perguntar para você, preste bem atenção. Qual mensagem você carrega? E quando eu falo isso, eu estou falando de o que mais sai da sua boca, os assuntos os quais você mais conversa, as postagens que você mais curte, compartilha ou faz. Qual a mensagem que você carrega? Cristo deve ser o nosso testemunho e proclamação, meus irmãos. Cristo deve estar no nosso coração, na nossa boca, nas nossas mãos, no nosso olhar. Cristo é a mensagem que devemos proclamar, é a glória de Deus. É o que Deus quer que nós falemos, que nós testemunhemos. Portanto, quando a igreja dá testemunho do Evangelho, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nessa noite, meus irmãos, nós aprendemos que Natal é salvação. Salvação soberana, consoladora, esclarecedora e gloriosa de Deus. E eu quero trazer aqui para o nosso coração algumas aplicações da palavra do Senhor. Primeira delas, prestem atenção. Renda-se ao soberano Senhor. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Todos nós, nesse exato momento, estamos submissos a algo ou a alguém. E eu garanto para você, que mesmo que este algo ou alguém prometa coisas boas para você, se não for Deus, é armadilha. Se submeter a Deus é negar a si mesmo, é tomar a cruz, é seguir Jesus, mas é saber que eu não tenho medo da morte, que eu posso descansar, que eu posso ter paz, que eu posso ter esperança, que eu posso ter alegria em todos os momentos, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu mestre, Ele é o meu soberano, e a minha vida está nas mãos dEle. Glória a Deus por isso. E eu estou tranquilo e descansado. Renda-se ao soberano Senhor. Segunda aplicação. Acolha a consolação do Salvador. Quantos aqui ainda estão com os corações fechados para aquilo que Jesus pode fazer por você? Como que a gente demonstra que o nosso coração está fechado?
Quando a gente não perdoa, então o nosso coração está fechado para o perdão de Deus. Quando a gente não se rende a Deus com exclusividade e intensidade, porque a gente está servindo ou querendo servir a dois senhores. Quando a gente procura acolhimento, esperança, alegria e salvação em outros lugares. Em todos esses momentos, nós não estamos acolhendo a consolação do Salvador. Eu convido você, acolha a consolação de Jesus Cristo. Abra seu coração, receba paz, receba alegria, receba salvação. Pare de acreditar em você mesmo. Pare de acreditar nas coisas que prometem prazer e satisfação para você. Acolha a consolação de Jesus Cristo. Terceira e penúltima aplicação. Busque a luz de Cristo. Sabe aquela luz no fim do túnel? Quando tudo parece perdido, quando você não aguenta mais lutar com o seu braço, quando você não suporta mais correr e se fatigar e se cansar, quando suas forças acabam, é apenas o começo do poder de Deus, para que você possa compreender a salvação de Cristo Jesus. Busque essa luz, procure essa luz, vá para essa luz, deseje essa luz. E por fim, proclame a glória de Deus. Diga às pessoas: pare de se submeter a você mesmo, a outras pessoas, a desejos, ao seu coração. Submeta-se ao Senhor, Ele é um Deus maravilhoso. Diga às pessoas: Jesus Cristo me consolou quando eu mais precisei, quando eu não tinha forças, quando eu estava na cama, quando eu não aguentava me levantar, quando eu só chorava, quando eu estava em luto, quando eu estava enfermo. Jesus me acolheu. Proclame isso. E diga às pessoas que para as trevas em que elas estão, há uma luz, há uma saída, há uma salvação, há uma esperança, há alegria, há paz no sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Natal, meus irmãos, é salvação gloriosa que vamos proclamar, é salvação esclarecedora que nos tirou das trevas, é salvação consoladora que nos dá vitória, e é salvação soberana que nos faz entender que podemos descansar em paz. Que você consagre sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que você possa cantar como Simeão: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo.